Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021 da Tecnisa. Estão presentes conosco o senhor Joseph Nigri, diretor-presidente, e o senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/RI, e na plataforma MZIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir. Obrigado, boa tarde a todos, bem-vindos. Queria falar um pouquinho, antes de entrar no detalhe, uma mensagem inicial aqui de abertura. Acho que nós estamos conseguindo cumprir o nosso plano, a nossa estratégia, apesar de alguns percalços, mas a gente tem conseguido executar aquilo que nós nos propusemos. O nosso resultado líquido, ele foi um prejuízo menor do que nos últimos trimestres. Então, isso mostra que nós estamos evoluindo nesse sentido. Ainda não estamos no positivo, mas vamos chegar lá. As frentes que nós nos comprometemos, sejam elas redução de estoque, reduzimos 72% o estoque pronto, venda de ativos não estratégicos, 4 terrenos foram vendidos recentemente, melhoramos o perfil da dívida, retomamos os lançamentos. A venda, que talvez tenha sido o item que mais tenha ficado abaixo da nossa expectativa, obviamente com os estandes fechados e com os custos de obra e o repasse no preço, a gente viu uma velocidade mais baixa, mas ainda assim, eu estou confiante com o setor, muito em função da disponibilidade do crédito, apesar do aumento da taxa de juros. A gente acha que o financiamento imobiliário vai continuar com taxas saudáveis e o aumento dos juros podem até beneficiar o controle da inflação, que tem sido uma preocupação para os nossos compradores. Com a pandemia, a moradia está cada vez sendo mais valorizada. Vamos para o slide número 4, falar sobre a estratégia. O nosso Land Bank já passou por uma grande renovação. Temos bons terrenos adquiridos em São Paulo, temos um volume também que garante a execução do nosso plano, do nosso guidance. Também estamos confiantes que vamos alcançar o guidance, já com o que a gente tem lançado até hoje. A gente atinge 36% do piso do guidance e ainda temos mais 8 projetos na prefeitura. Então, a gente está bem tranquilo com relação a isso também. O nosso caixa está reforçado para enfrentar qualquer volatilidade e para que a gente tenha conforto para capturar oportunidades de terrenos. Seguimos monitorando o desdobramento da pandemia. Como eu disse, vendemos ativos não estratégicos e
perseguimos também continuamente a otimização da nossa estrutura administrativa. Tivemos nesse trimestre a redução de 2 cargos de diretores estatutários. O diretor técnico, Joelson Santos, ele então não faz mais parte do nosso quadro. O Fábio Vilas Boas acumula o cargo de vice-presidente e diretor técnico. O Romeu Buzarello também saiu do quadro estatutário da empresa. O cargo vai permanecer vago, somado ao mais um cargo de diretoria do Enzo Rissetti, que ocorreu ano passado. Isso representa uma redução no nosso custo. Eu queria agradecer todos esses mencionados pela contribuição por todos esses anos. E a gente continua buscando soluções para ter uma estrutura cada vez mais enxuta. Principalmente, estamos considerando uma mudança de sede. A gente acredita que, em função do trabalho remoto, do modelo híbrido, que veio para ficar, o trabalho flexível, a gente pode ter uma sede menor e ela não precisa estar localizada necessariamente na Faria Lima, ela pode estar num lugar mais barato. Slide número 5. A gente volta para a questão do guidance aqui. Como a gente comunicou, 1.200 é o piso da nossa meta. A gente lançou 436 milhões, correspondendo a 36% do ponto mínimo. E até dezembro, a gente teria então que lançar mais entre 800 milhões e 1 bi de reais, para os quais a gente já conta com projetos na prefeitura que até daria mais do que isso, deixando até alguma folga para 2022. No slide 6, eu comento sobre o nosso mais recente lançamento, o Highlights Campo Belo, um VGV de 165 milhões de reais. Esse é um produto na nossa linha de Smart Homes, com foco em bem-estar, wellness. E o lançamento comercial ainda não foi feito, de fato, mas nós optamos em comunicar o lançamento, uma vez que durante a fase emergencial, o stand fechado, alguns clientes que já tinham visitado o stand antes dele fechar, manifestaram interesse de compra. A gente resolveu dar ele como lançado e assinar essas vendas dessas unidades. Mas a gente ainda está preparando um evento, se assim a gente pode dizer, apesar de não ter como aglomerar, mas um marco oficial de lançamento desse produto. Então a gente tem feito mídia, tem feito vários esforços para executar o lançamento desse empreendimento. Então, eu passo a palavra para o Flávio Vidigal, nosso CFO, que vai apresentar em detalhes o desempenho operacional e financeiro do primeiro trimestre desse ano, e eu estarei à disposição no final da apresentação para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado pela palavra, Joseph. Obrigado a todos pela participação. Desejo uma boa tarde a todos. Falando de desempenho operacional, como abordado pelo Joseph, a gente, em termos de venda bruta, comparativamente ao primeiro trimestre do ano passado, a gente apresentou 79 milhões de reais de venda bruta. Neste trimestre tivemos 56 milhões de venda bruta. Nossas vendas líquidas montaram 55 milhões de reais, representando um VSO de 15%. Isso fruto um pouco do menor volume de vendas no trimestre, como o Joseph mencionou. Passando para o slide seguinte, a gente fala de estoque. Nosso estoque fechou o trimestre em 317 milhões de reais. Acho que temos aqui 2 destaques, né, que a gente já, como mencionado em termos de estratégia pelo Joseph, a gente está já com a nossa distribuição geográfica do estoque já aproximadamente 80% em São Paulo, já fruto do trabalho que foi feito nos últimos períodos de concentração em São Paulo. E também em termos de estágio de construção, a gente teve uma evolução significativa em termos de estoque, de baixa de estoque concluído. Hoje nós temos 72% entre estoque em construção e com obras não iniciadas, e apenas 28% de estoques concluídos, e a gente vem reduzindo esse número de 28%. Passando para o slide seguinte, acho que a gente tem um land bank bastante robusto.
face aos investimentos que nós fizemos nas aquisições de terreno nos períodos anteriores. No primeiro trimestre de 21, seguimos com esse movimento, então a gente fechou o primeiro trimestre com 5,5 bilhões de reais de VGV. Deste total, 2,6 bilhões de VGV, parte Tecnisa, Jardim das Perdizes. Foram adquiridos, 2 terrenos no primeiro trimestre, um na Chácara Flora e um na Saúde, com VGV potencial de 275 milhões. E, posteriormente ao fechamento do trimestre, adquirimos mais um terreno na Chácara Santo Antônio, com VGV potencial de 102 milhões. Então, se os senhores olharem no mapa, a gente já está com o nosso land bank bastante concentrado em São Paulo, 93%, e nos próximos slides a gente vai comentar um pouco da abertura do slide do land bank em São Paulo e também dos ativos fora de São Paulo e de alguns desinvestimentos. No slide seguinte, a gente tem recebido algumas perguntas, então a gente resolveu abrir esse trimestre mais ou menos a composição do nosso land bank em São Paulo. Temos 21 terrenos, na Zona Oeste representam um VGV de 3 bilhões de reais, sendo 2,6 bilhões no Jardim das Perdizes. Zona Sul temos 1,5 bilhão de reais de VGV, representados por 9 terrenos, e Zona Leste um terreno com aproximadamente 270 milhões de VGV. O Joseph mencionou de guidance, que faltaria aproximadamente 800 milhões para a gente atingir o ponto mínimo do guidance. A gente tem 8 projetos hoje em aprovação na Prefeitura, com potencial de 1,2 bilhão, sendo que desse total temos aproximadamente 127 milhões no Jardim das Perdizes em aprovação. E, além disso, temos mais 365 milhões de reais de VGV opcionados que ainda não constam no Land Bank. Ou seja, em São Paulo temos aproximadamente 4,8 bilhões de reais em Land Bank, parte Tecnisa. Passando para o slide seguinte, a gente achou relevante fazer uma abertura aí para os senhores. A gente sempre reportou um land bank no estado do Ceará. A gente participa de uma SPE com 25% na região de Aquirraz, no Ceará, onde a gente possuía uma área, como vocês podem ver nesse desenho, bastante grande, né, onde foram desenvolvidos já e projetos lançados e entregues na área achurada, né, que representavam 20 hectares. E, posteriormente, a gente, junto com o sócio, acabou definindo e decidindo vender algumas áreas, onde no primeiro trimestre desse ano a gente realizou a venda dessa área em vermelho, que com uma área total de aproximadamente 9 hectares. Essas áreas, como os senhores podem ver, que tem uma faixa azul, ela é frente para o mar, então foi vendido por um valor total de 58 milhões, como eu falei, a Tecnisa tem 25% disso, e essa venda representou um lucro para a Tecnisa no período de 10 milhões de reais. Restam em estoque dessa área aproximadamente 59 hectares, que são essas áreas cinzas, e sendo que aproximadamente 23 hectares tem a mesma característica dessa área que foi vendida no primeiro TRI, que está na frente para o mar. Então temos aí mais um volume a ser vendido ou desenvolvido aí pelos parceiros, que não nós, né? Nosso objetivo é a venda da área. E hoje já temos negociações para a área de 3 hectares e uma conversa inicial também para a área de 9 hectares. Além disso, posteriormente ao final do trimestre, já no segundo trimestre, assinamos também a venda de 3 ativos não estratégicos em Curitiba, Manaus e São Paulo, representando aí um total de 18 milhões a serem recebidos através de permuta financeira, física e dinheiro, respectivamente. Foram 3 vendas distintas, então, quando a gente olhar o mapa de Land Bank no próximo trimestre, a gente já vai tendo uma concentração maior em São Paulo aderente à nossa estratégia. Passando para o slide seguinte, se os senhores se lembrarem, no trimestre anterior, tínhamos feito uma cessão de crédito no volume de 80 milhões de reais, um true sale, onde basicamente tínhamos recebido no primeiro trimestre 80% de recursos, então isso aumentou bastante o nível de volume repassado no trimestre, contribuiu bastante com a geração de caixa da empresa no período. Tivemos um volume repassado de 102 milhões de reais, parte Tecnisa, representados por 556 unidades. Passando para a seção seguinte, desempenho econômico financeiro.
tivemos uma receita líquida da ordem de 33 milhões de reais, um lucro bruto aproximadamente 2 milhões de reais superior ao quarto trimestre do ano passado, passando a 9 milhões de reais o nosso lucro bruto, e tivemos uma redução também no prejuízo que vínhamos tendo, de 31 milhões passamos a 26, reforçando um pouco a tendência que vínhamos falando de, à medida que o ano fosse passando, que o prejuízo iria reduzindo. Lembrando que nesse resultado a gente ainda não tem incorporado o resultado dos lançamentos que realizamos aí no quarto trimestre do ano passado. Os empreendimentos ainda encontram-se em cláusula suspensiva, então logo a gente derrube a cláusula suspensiva, o resultado deles vai ser reconhecido no respectivo trimestre em que isso ocorrer. Falando de posição financeira, na seção seguinte, encerramos o período com 749 milhões de patrimônio líquido. A carteira, como os senhores podem ver, reduziu de 174 milhões para 106 milhões líquido de distrato. No trimestre houve a redução de 68 milhões, como eu falei, fruto da securitização feita em fevereiro. E restam ainda esses 106 milhões que a gente pode ou vender ou carregar no nosso balanço, como a gente já vem sempre comentando. No slide seguinte, a gente continua bastante aderente à nossa política de ter uma posição robusta de caixa, face ao momento que vivemos de pandemia, então a gente tem tomado uma posição de maior cautela, tanto no volume de caixa como no vencimento do nosso passivo financeiro. Encerramos o trimestre com aproximadamente 230 milhões de dívida líquida, e o caixa montou 328 milhões, um incremento de aproximadamente 10% frente ao quarto trimestre de 2020, e a dívida bruta passou de aproximadamente 520 milhões para 558 milhões. Captamos também em fevereiro 112 milhões, com prazo final de 5 anos, o que contribuiu para o alongamento ainda do nosso passivo financeiro, como os senhores podem ver no cronograma de dívida. E quando a gente olha o que temos vencendo em 2021 e 2022, esse volume representa aproximadamente 120 milhões de reais, frente ao caixa que temos de 328 milhões de reais. Passando para o slide seguinte, 19, de geração de caixa. Como fizemos a operação de cessão de crédito que eu mencionei, a nossa geração de caixa ajustado pela aquisição de terrenos foi de 50 milhões de reais e 10 milhões quando a gente considera aí a questão do terreno comprado, que foram dois, como eu mencionei. Investimos em terrenos 40 milhões de reais. E nos últimos 12 meses tivemos uma geração de caixa de 14 milhões sem os efeitos do IFRS. Para finalizar a apresentação, a gente fala da parte de endividamento líquido sobre patrimônio. A gente continua com uma posição saudável nesse indicador, temos 29% de endividamento líquido sobre PL, e se desconsiderarmos aí somarmos a posição de caixa, os recebíveis performados, como mencionei anteriormente, de 106 milhões, esse indicador cai para 16%, que dá bastante conforto para que a gente execute o nosso plano de lançamento, conforme o Joseph comentou. Então, com isso, eu encerro aqui a parte de slides da apresentação e a gente parte para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e posteriormente abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-ups pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Igor Altero, Santander. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado pela apresentação.
Duas perguntas aqui. A primeira com relação aos lançamentos, né? A companhia parece estar pronta para voltar e acelerar os lançamentos. Vocês citaram aí 8 projetos que já estão rodando na prefeitura. Então, primeiro que entender se esses projetos já estão aprovados de fato, aí se já foi assinado, ou se está falta pouco aí, como é que está nesse sentido. E se pudesse dar um pouco mais de detalhe aí da expectativa de vocês com o próximo lançamento do Jardim das Perdizes, né? Entender como é que vai ser a evolução dos lançamentos, aí, como é que vocês estão imaginando no decorrer do ano. Essa é a primeira pergunta. E a segunda com relação ao Land Bank, né? Se vocês já estão com o Land Bank na cabeça da companhia, vocês já estão com o Land Bank pronto para essa nova etapa de crescimento, ou vocês pensam em mudar alguma coisa? Obrigado. Fala, Igor, tudo bem? É o Joseph. Bom, a primeira pergunta que você fez, então, sobre os projetos na prefeitura, aprovado não, nenhum desses 8 que eu comentei estão aprovados, mas tem um que a gente espera para ainda esse mês, tem um para o mês que vem, enfim, está tudo bem encaminhado, tá? Para a gente atingir o guidance do ano. Jardim das Perdizes, tem a lei da água branca que está na pauta, está na Câmara, né? Foi aprovada em primeira, ainda não foi votada a segunda, mas a gente optou aqui em seguir um caminho um pouquinho diferente, então a gente está contando com um pouco de lançamento do Jardim das Perdizes para esse ano. Como que isso vai se dar? O terreno, vou explicar só rapidamente aqui, para quem não sabe como que funciona a operação urbana. O terreno tem um coeficiente de aproveitamento básico de 1 vez a área, e você comprando o CEPAC pode chegar em 4 vezes a área. Então, o que nós estamos fazendo? O coeficiente básico ele é gratuito. Um terreno onde a gente iria fazer 4 torres, a gente faz uma com o coeficiente básico, e o dia que o CEPAC vier, o dia que aprovar essa lei, etc., a gente lança as outras 3. Então, com isso, a gente vai ter um pouco de VGV aí, de Jardim das Perdizes para esse ano. Fora isso, continuamos na torcida aí para que a Câmara aprove essa lei, que a gente entende que é muito importante para a cidade, para aquela região, para o setor, né, para desenvolver, para a própria prefeitura arrecadar imposto, para gerar emprego, para que a cidade possa se desenvolver numa região que tem muita infraestrutura, intra-rios, tem transporte, tem emprego e tem pouca residência. Sobre Land Bank, a sua segunda questão, sim, eu entendo que ele está montado, pelo menos para os próximos 2 anos. Para 2023 a gente teria que já voltar a ter novas aquisições. Vamos fazer isso com calma. Eu acho que agora é o momento que a gente está vivendo de terrenos. Os preços de terrenos não estão baixos, pelo contrário, andou subindo. Com toda essa história de custo de obra, etc., a gente está sendo muito, muito, muito seletivo. Muito. Então, acho que a gente vai fazer poucas aquisições, tentar priorizar uma permuta, coisa desse tipo. E a gente ainda está observando o que vai acontecer com os bairros, essa dinâmica de descentralização, se realmente ela vai acontecer ou não. Então, a gente está, obviamente, analisando oportunidades. A área de terrenos não para, mas com muita, muita seletividade. Só vamos fazer agora aqueles negócios especialíssimos. É isso. Se tiver mais alguma coisa, fica à vontade. Não, tá ótimo. Obrigado. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, BTG Pactual. Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria fazer 2 perguntas aqui também. A primeira é até em relação a essas vendas de terrenos que vocês fizeram. Eu queria entender se, né, vocês abriram aqui o do Land Bank do Ceará, queria entender se fora esse tem mais coisa aí que vocês talvez estão vendo aí, além do que foi anunciado, se dentro do Land Bank hoje tem mais coisa aí que talvez vocês estão cogitando vender. E a minha segunda pergunta é também em relação ao estoque, né? Quando a gente olha, quer dizer, vocês fizeram essas transações de terrenos aí que foram boas, né? Nessas praças que
até não tem mais a intenção de atuar. E olhando o estoque, vocês ainda têm alguma coisa, né? Em tanto Curitiba quanto Brasília, acho que é onde tem um pouco mais de estoque. Aí eu queria entender nessas praças como é que vocês estão vendo, se o mercado melhorou um pouco também, está seguindo aí como São Paulo vem recuperando e tudo, ou vocês pretendem fazer talvez alguma coisa um pouco mais estruturada em Brasília, de talvez uma venda mais no atacado, enfim, como é que vocês estão trabalhando esses estoques fora de São Paulo? Obrigado. Camba, beleza, Joseph? Seguinte, primeira pergunta sobre venda de terrenos. O que a gente está anunciado, obviamente, temos negociações, temos alguns outros terrenos, tá? Manaus, por exemplo, não temos mais nada. Curitiba temos um terreno. Fortaleza temos essas glebas aí que o Flávio explicou ali direitinho. Então, tudo isso tá em negociação, tá? Deve acontecer mais cedo ou mais tarde. Sobre estoque, você comentou Brasília e Curitiba, certo? Brasília era aquele projeto grande que a gente tinha, ele já está 95% vendido. Então, de fato, tem um pouco de estoque, mas assim, tá andando, tá vendendo, a gente acha que tá problema resolvido. É óbvio, vai vender, mas não representa nenhum risco. Curitiba já é uma história um pouco diferente, porque o número que você vê aí, praticamente tudo é um hotel. A gente tem um hotel em Curitiba. Ele é fruto de um empreendimento grande que a gente fez lá perto do Batel, que tinha lojas, lajão, salinha, hotel e residencial. A gente vendeu tudo, só que esse hotel, ele está lá e você pode imaginar como é que está o negócio de hotel, né? Era basicamente um hotel que vivia de viagens corporativas. Então, é um ativo com baixa liquidez. A gente está tentando fazer algum tipo de transação, até estudando o que dá para fazer, talvez transformar em residencial, mas não é uma coisa muito do dia para a noite. Tá? A gente, inclusive, andou dando write-off no valor desse ativo, que a gente entende que ele não valia ali o valor que a gente estava considerando. Fora isso, acho que não tem mais nada que chame assim muita atenção. Ok? Tá ótimo. Obrigadão, bom dia, boa tarde. Valeu, boa tarde. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, para fazer uma pergunta, digite *1. Passaremos agora para a leitura de perguntas da webcast. Olá, boa tarde. Aqui é Anderson Hiraoka, gerente de Relações com Investidores da Tecnisa. Nós temos então aqui 3 perguntas pelo webcast. Primeiro, do Antônio Araújo. Com essas vendas de terrenos, a Tecnisa conseguiu sair de Manaus e Curitiba, visto que Fortaleza ainda tem terrenos para vender. Obrigado. Bom, Antônio, Flávio falando, como a gente comentou, né? Você mesmo mencionou, Fortaleza tem aquelas glebas aí que a gente já mostrou na apresentação. Curitiba, depois que realizamos a venda, a gente tinha 2 terrenos para vender. Hoje nós temos 1 terreno para vender, então ainda temos 1 terreno à venda. E Manaus, sim, só estaria zerando em Manaus também, né? Em termos de terreno, ok? E a próxima pergunta é do Evandro Costa Alves. Qual a previsão dos próximos lançamentos nos Jardins Perdizes para rentabilizar a infra já existente? Essa resposta acho que acabou sendo meio indiretamente respondida pelo Joseph, mas como a gente colocou na apresentação, a gente tem um projeto em aprovação na Prefeitura de Jardim das Perdizes de aproximadamente 127 milhões de parte Tecnisa para ser lançado, provavelmente ao longo desse ano, né, dependendo das aprovações. E à medida que a gente lança, a gente já tem um investimento de infra realizado, né? Então rentabilizaria como o senhor Evandro colocou, né? Agora a pergunta do senhor Glênio. Boa tarde. Em comparação com a incorporadora Cirela, que aumentou as vendas no primeiro trimestre de 21, por que a Tecnisa não conseguiu desempenho semelhante nas vendas? Obrigado.
Clênio, o Joseph, olha, se você for olhar, se você for analisar os nossos lançamentos, tivemos 2 no finalzinho do ano passado, dezembro, e esse que a gente comunicou agora do Campo Belo, que nem ainda deu tempo de vender. Então, a gente pegou um fim de ano, uma virada, em geral também começo de ano, carnaval, etc., e pegamos fase emergencial, estandes fechados por 45 dias. Isso atrapalhou muito, né? No caso da Cyrela ou de outros concorrentes que já tinham projetos lançados ou estoques já quase prontos ou prontos, nesse sentido, eu acho que o mercado foi menos prejudicado. Para nós que estávamos querendo fazer os lançamentos, acabou prejudicando mais, né? Tanto é que o estoque pronto, a gente conseguiu vender bem. Mas o que faltou para nós foi justamente venda dos lançamentos. Mas a gente tem confiança que a venda virá, os produtos são bons, os terrenos são bem localizados, e ela virá. Ok? Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Joseph para as últimas considerações. Pessoal, então foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Qualquer dúvida, o RI está à disposição. Queria desejar para todos uma boa tarde, um bom final de semana e que a gente possa se reencontrar, se Deus quiser, na próxima apresentação de resultados. Um abraço. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.